Eu voltava da lida no meu burro preto quando vi uma mãe e 3 filhas largadas na estrada, exaustas e com medo. Aquilo não era abandono, era fuga. Eu sabia que ajudar significava comprar briga, mas virar as costas custaria a alma. E foi ali que eu decidi agir. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu voltava da lida no fim da tarde, montado no meu cavalo branco, com o sol já baixo no horizonte queimando o céu de laranja e vermelho, quando senti que algo não estava certo. Não era só o calor pesado que grudava na pele feito mel quente, nem o silêncio seco do sertão que parecia engolir até o som dos cascos batendo na terra rachada. Era outra coisa, um aperto no peito. Um pressentimento daqueles que a gente aprende a respeitar depois de perder demais na vida, depois de enterrar gente que amava e descobrir que o mundo segue girando mesmo quando o chão se abre debaixo dos pés. O cavalo seguia no tranco dele, devagar, cansado das horas de caminhada debaixo do sol que castiga sem piedade. Eu conhecia cada palmo daquela estrada de terra, cada curva, cada pedra, cada árvore retorcida pela seca que insistia em ficar de pé, mesmo quando tudo ao redor parecia morto. Passei a vida inteira naquelas terras. Nasci ali, criei gado ali, me casei ali, enterrei minha mulher ali. Conheci o cheiro da terra, o barulho do vento passando pela caatinga, o canto rouco das cigarras que nunca se calavam, nem mesmo quando o calor chegava a doer na garganta. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se carregasse um peso invisível que eu não conseguia nomear. As cigarras cantavam com a mesma insistência de sempre, mas o som parecia distante, abafado, como se viesse de longe demais. O vento soprava morno e fraco, levantando só um pouco de poeira vermelha que grudava no suor da minha camisa rasgada nos ombros. O céu estava limpo, sem nuvem, só aquele azul queimado que machucava os olhos de tanto brilho. Eu puxei as rédeas e o cavalo diminuiu o passo, quase parando. Fiquei ali parado no meio da estrada, olhando para frente, tentando entender o que era aquele nó na garganta, aquela sensação ruim que subia do estômago e apertava o peito. Não tinha barulho estranho, não tinha movimento suspeito, não tinha nada que justificasse aquele mal-estar. Mas eu sabia, porque o sertão ensina a gente a ouvir o que não tem som, a ver o que não tem forma, a sentir o perigo antes dele chegar. Minha mulher costumava dizer que eu tinha um 6º sentido para a desgraça. Dizia que eu percebia as coisas antes delas acontecerem, que eu ficava inquieto quando algo ruim estava por vir. Eu ria dela, dizia que era imaginação, mas no fundo eu sabia que ela tinha razão. Quantas vezes eu não acordei no meio da noite com o coração disparado, sem saber por quê, só para descobrir no dia seguinte que uma vaca tinha morrido, que a cerca tinha arrebentado, que a chuva tinha levado parte do telhado. Quantas vezes eu não senti aquele aperto no peito e encontrei problema na curva seguinte. Mas dessa vez era diferente. O aperto era maior. A sensação era mais forte. Como se algo muito ruim estivesse esperando por mim logo ali adiante, escondido atrás da próxima curva, da próxima árvore, do próximo barranco de terra vermelha. Eu toquei o cavalo para frente, devagar, atento a cada detalhe. Os cascos dele batiam no chão seco, com um som surdo, ritmado, monótono. A sela rangia baixinho a cada movimento. O couro da rédea estava quente na minha mão calejada, áspera de tanto trabalho. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, molhando a camisa velha que eu usava há dias sem trocar. O cheiro azedo do meu próprio corpo misturado ao cheiro do cavalo, ao cheiro da poeira, ao cheiro da terra quente que subia do chão como vapor.
A estrada seguia reta por um bom pedaço, ladeada por cercas velhas de arame farpado enferrujado, por touceiras de capim seco que o gado já tinha comido até não sobrar quase nada, por árvores baixas e retorcidas que davam uma sombra rala, quase inútil. Ao longe, bem longe, dava para ver a serra azulada no horizonte, imóvel, eterna, assistindo a tudo sem se mexer, sem se importar, como sempre fez. Eu pensei na minha casa vazia esperando por mim. Nas paredes de barro descascadas, no telhado de telha que deixava passar o vento frio da madrugada, no chão de terra batida que eu varria todo dia sem saber bem porquê, já que não tinha mais ninguém para ver. Pensei na cama larga onde eu dormia sozinho há tantos anos que às vezes esquecia como era dividir o espaço, o cobertor, o travesseiro. Pensei na cadeira na varanda onde eu sentava toda noite para fumar um cigarro de palha e olhar para o nada, para o escuro do sertão que parecia não ter fim. Minha mulher morreu faz 7 anos. 7 anos que passaram devagar, um dia de cada vez, cada um mais pesado que o anterior. Ela era magra, pequena, de riso fácil e mão firme. Cuidava da casa, do quintal, das galinhas, de mim. Fazia comida no fogão a lenha, costurava roupa rasgada à luz de lamparina, cantava baixinho quando achava que eu não estava ouvindo. Morreu de repente, numa noite de sexta-feira, sem aviso, sem despedida. Foi dormir reclamando de dor de cabeça e não acordou mais. Quando o sol nasceu, ela já estava fria. Eu não chorei no enterro, não porque não doesse, mas porque a dor era grande demais para caber em lágrima. Ficou tudo preso aqui dentro, no peito, embaixo das costelas, pesado feito pedra. Ficou e nunca mais saiu. Aprendi a viver com aquilo. Aprendi a acordar sozinho, a comer sozinho, a dormir sozinho, a conversar sozinho. Aprendi que tem solidão que não passa, que só se acomoda, que vira parte da gente, que cresce junto com os anos. O cavalo relinchou baixinho, sacudindo a cabeça, me tirando dos pensamentos. Eu apertei as pernas nos flancos dele e toquei para a frente. A curva estava logo ali. Uma curva larga, suave, que descia um pouco e depois subia de novo. Eu conhecia aquela curva de cor. Já tinha passado por ali 1000 vezes, talvez mais. De dia, de noite, de sol, de chuva. Nunca tinha acontecido nada ali. Nunca tinha visto nada de estranho. Mas naquele dia, naquele exato momento, eu sabia que ia encontrar algo. Não sabia o quê. Não sabia se era bom ou ruim. Só sabia que era algo que ia mudar tudo. O sol estava quase tocando a serra agora, pintando o céu de cores fortes, violentas, bonitas de doer. Vermelho sangue, laranja fogo, roxo escuro. As sombras das árvores se esticavam compridas no chão, finas, tortas, parecendo dedos magros apontando para algum lugar que eu não conseguia ver. O vento parou de soprar. O ar ficou parado, quente, denso. As cigarras se calaram de uma vez, todas juntas, como se tivessem combinado. O silêncio ficou tão grande que eu ouvi meu próprio coração batendo no peito, forte, rápido, nervoso. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente entrando pelo nariz, descendo pela garganta, enchendo o peito. Segurei as rédeas com mais força, preparando o corpo para o que viesse. O cavalo sentiu minha tensão e ficou alerta também, levantando as orelhas, respirando mais rápido, pisando com cuidado. Foi então que eu virei a curva e vi. A princípio não entendi o que estava vendo. Era só um vulto na estrada, uma mancha escura contra a terra clara. Mas conforme fui chegando mais perto, devagar, o coração batendo cada vez mais forte, eu comecei a distinguir as formas. Uma mulher. Ela estava andando, cambaleando, com algo nos braços. Atrás dela, 2 vultos menores. Crianças. Eu puxei as rédeas e o cavalo parou. Fiquei ali parado, olhando, tentando entender. Aquela estrada não levava a lugar nenhum. Era só uma estrada velha que cortava o sertão, ligando uma fazenda à outra, passando por propriedades abandonadas, por terras secas que ninguém mais trabalhava. Não tinha casa perto,
Não tinha povoado. Não tinha nada além de terra, mato e solidão. O que aquela mulher estava fazendo ali, a pé, no meio do nada, com crianças, no fim da tarde? Eu toquei o cavalo para frente, devagar. A cada passo que eu dava, mais claro ficava o que eu estava vendo. A mulher era jovem, mas parecia velha. Magra demais, a roupa suja e rasgada, o cabelo solto grudado no rosto pelo suor. Ela carregava uma criança pequena no colo, uma menina que parecia estar dormindo ou desmaiada. Atrás dela, outras duas meninas, uma de uns 6 anos, outra de uns 8, talvez 9. As duas andavam devagar, arrastando os pés descalços na terra quente. A menor tropeçava a cada passo. A maior segurava a mão da irmã com força, puxando ela para frente, olhando para trás o tempo todo, como se esperasse ver alguém surgindo. Eu fiquei a uns 10 metros de distância e parei. A mulher também parou. Ela me olhou com medo, com desconfiança, com desespero. Os olhos dela eram fundos, escuros, molhados. A boca tremia. O corpo inteiro tremia. Ela apertou a criança contra o peito, protetora, pronta para correr se fosse preciso, mesmo sem ter para onde correr, mesmo sem ter força para dar mais um passo. As duas meninas se esconderam atrás da mãe, grudadas nela, olhando para mim com olhos arregalados, assustados. A menor começou a chorar baixinho, um choro fraco, cansado, de quem já chorou demais e não tem mais força. A maior ficou em silêncio, mas o olhar dela era duro, desconfiado, velho demais para a idade que tinha. Eu desci do cavalo devagar, sem fazer movimento brusco, sem tirar os olhos delas. Meu corpo doía de cansaço, as costas, as pernas, os braços. Eu não era mais novo. Já tinha passado dos 50, embora não soubesse ao certo quantos anos tinha. Parei de contar faz tempo. No sertão, idade não importa muito. Importa se você aguenta o trabalho, se aguenta o sol, se aguenta a vida. Enquanto aguentar, você está vivo. Quando não aguentar mais, morre. Simples assim. Dei alguns passos na direção delas, devagar, as botas velhas fazendo barulho na terra seca. A mulher recuou, instintiva, protetora. Eu parei de novo e levantei as mãos, mostrando que não tinha nada nelas, que não era ameaça. Calma, eu disse, a voz saindo rouca, áspera de tanto ficar calado. Não vou fazer nada, só quero ajudar. Ela não respondeu. Só me olhou, tentando decidir se podia confiar, se devia confiar. Eu vi quando a decisão se formou nos olhos dela. Não era confiança, era desespero. Ela não tinha escolha. Ou aceitava minha ajuda ou morria ali, na estrada com as filhas. A menina está doente, ela disse, a voz fraca, quebrada. Está com febre. Precisa de ajuda. Eu me aproximei mais, devagar, até ficar perto o suficiente para ver a criança no colo dela. Era uma menina pequena, uns 3 anos, talvez 4. A pele estava pálida, os lábios rachados, a respiração curta e rápida. Febre alta, dava para ver de longe. Tem água? Perguntei. A mulher balançou a cabeça, negando. Eu voltei até o cavalo, peguei o cantil de couro que estava pendurado na sela e voltei. Abri o cantil e dei para ela. A mulher bebeu um pouco, devagar. Depois molhou os lábios da menina doente. As outras duas ficaram olhando a água com olhos famintos. Podem beber, eu disse. A maior pegou o cantil e bebeu. Depois deu para a irmã. Elas beberam rápido, desesperadas, como se nunca mais fossem ver água de novo. Quando terminaram, eu peguei o cantil de volta e olhei para a mulher. O que vocês estão fazendo aqui? Ela demorou para responder. Olhou para as filhas, depois para mim, depois para a estrada vazia atrás dela. Quando falou, a voz saiu baixa, cheia de vergonha, de medo, de coisas que eu não conseguia nomear. A gente foi largada aqui. Eu senti o aperto no peito aumentar. Largada. Como se fosse coisa, não gente.
como se fosse lixo que se joga na beira da estrada e segue em frente sem olhar para trás. Largada por quem? Ela não respondeu. Só baixou os olhos, apertando a filha contra o peito. Eu olhei para as meninas de novo. A menor estava chorando ainda, o rosto sujo de poeira grudada nas lágrimas. A maior me olhava com aquele olhar duro, desconfiado, como se já tivesse visto maldade demais para acreditar em bondade. O sol tocou a serra e começou a descer, rápido, do jeito que desce no sertão. Em poucos minutos ia estar escuro, escuro de verdade, sem luz de poste, sem nada, só a lua se tivesse, só as estrelas se o céu estivesse limpo. Eu olhei para a estrada vazia. Não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada. Só nós, aquela mulher, aquelas crianças, meu cavalo e o silêncio pesado do sertão. E naquele momento, naquele exato momento, eu soube que minha vida tinha acabado de mudar, que aquele pressentimento que eu senti não era à toa, que o aperto no peito tinha razão de ser. Porque ali, na minha frente, estava uma escolha que eu não pedia, que eu não queria, mas que tinha caído no meu colo sem pedir licença. Eu podia seguir meu caminho, podia subir no cavalo, dar uma palavra de consolo, prometer que ia mandar alguém buscar e ir embora. Podia voltar para minha casa vazia, sentar na varanda, fumar meu cigarro e fingir que não tinha visto nada. Ou podia fazer o que sabia que era certo. E ali, enquanto o sol sumia e a escuridão começava a engolir o sertão, eu senti o peso daquela escolha me esmagando por dentro. Eu fiquei ali parado, olhando para aquelas 4 figuras perdidas no meio do nada. E senti o peso da escolha apertar meu peito, como nunca tinha sentido antes. Não era medo. Medo eu conhecia bem. Era outra coisa. Era o peso de saber que o que eu decidisse naquele momento ia me perseguir pelo resto da vida, para o bem ou para o mal. Que não tinha meio termo. Que não tinha como fingir que não tinha visto, que não tinha acontecido. O céu estava ficando roxo, aquele roxo pesado que vem antes da escuridão completa. As sombras já tinham engolido metade da estrada. O vento voltou a soprar, agora mais frio, trazendo o cheiro de terra seca misturado com algo mais distante, talvez chuva vindo de longe, talvez só promessa de chuva que nunca chegava. Meu cavalo bufou baixinho, impaciente, querendo ir embora, querendo chegar em casa, na baia conhecida, no cocho com água limpa. A mulher continuava me olhando, esperando, não com esperança. Esperança era coisa que ela já tinha perdido faz tempo. Dava para ver nos olhos fundos, na postura curvada, no jeito de segurar as filhas como se fossem a única coisa que ainda fazia sentido no mundo. Ela esperava com resignação, com aquela certeza triste de quem já sabe que o mundo não ajuda, que as pessoas passam reto, que ninguém quer problema dos outros. As meninas estavam quietas agora. A menor tinha parado de chorar e estava encostada na perna da mãe, os olhos quase fechando de cansaço. A do meio respirava com dificuldade, a boca aberta, o peito subindo e descendo rápido demais. A maior continuava com aquele olhar duro, velho, desconfiado, um olhar que conhecia traição, abandono, violência. Um olhar que deveria estar brincando de boneca, correndo no quintal, rindo à toa, mas que em vez disso já tinha visto o lado escuro da vida, o lado que deixa marca, que machuca por dentro, que não sara nunca. Eu engoli seco. A garganta estava fechada, seca, dolorida. Pensei na minha casa vazia, na cama onde eu dormia sozinho, no silêncio que me engolia todas as noites. Pensei na minha mulher, na promessa que eu fiz no dia que ela morreu, de que ia continuar sendo homem de bem, de que ia honrar a memória dela, de que não ia deixar o mundo me endurecer a ponto de virar pedra por dentro. Ela sempre dizia que eu era bom demais para o mundo que a gente vivia. Dizia que eu tinha coração mole, que sofria pelos outros, que carregava peso que não era meu.
Eu negava, dizia que era só jeito de homem trabalhador, que fazia o que tinha que ser feito e pronto. Mas ela sabia, ela sempre soube. Sabia que eu chorava escondido quando o cachorro morreu. Sabia que eu dei comida para a família do vizinho quando a seca matou o gado dele. Sabia que eu perdi noites de sono quando o filho do vaqueiro ficou doente e não tinha dinheiro para remédio. E agora, ali na minha frente, estava a prova de que ela tinha razão. Porque eu sabia, lá no fundo, que não ia conseguir virar as costas. Não ia conseguir subir no cavalo e ir embora. Não ia conseguir dormir essa noite, sabendo que deixei uma mulher e 3 crianças perdidas no meio do sertão, uma delas doente, todas com fome, com sede, com medo. Mas também sabia que ajudar não era simples. Ajudar significava se envolver, significava trazer problema para dentro de casa. Significava virar alvo de perguntas, de fofoca, de gente querendo saber, de autoridade querendo explicação. Em lugar pequeno, tudo vira caso, tudo vira conversa, tudo vira julgamento. E tinha mais. Tinha a sensação ruim, o pressentimento que não me largava. Aquela mulher não tinha sido apenas largada ali, tinha sido expulsa, tinha fugido. Ou pior, e quem faz isso com uma mulher e 3 crianças não é gente que desiste fácil, é gente que volta, é gente que cobra, é gente perigosa. Eu olhei para trás, para a estrada vazia que se perdia na escuridão crescente. Não tinha ninguém, não tinha poeira levantando, não tinha barulho de motor, mas ia ter. Mais cedo ou mais tarde, ia ter. E quando tivesse, eu ia estar no meio. Ia ser cúmplice, ia ser acusado, ia ser ameaçado. Será que valia a pena? A menina no colo da mulher gemeu baixinho. Um gemido de dor, de febre, de corpo pequeno lutando contra algo maior que ele. A mãe apertou ela mais forte, balançando devagar, tentando confortar, tentando acalmar. Mas não tinha conforto ali. Não tinha nada além de desespero silencioso e noite chegando. Foi quando eu vi a marca. Uma marca roxa no braço da mulher, onde a manga rasgada deixava a pele aparecer. Não era marca de queda, era marca de mão, de dedos apertando com força, de violência. Eu senti algo endurecer dentro de mim, uma raiva fria, contida, do tipo que vem devagar, mas que quando chega não sai mais. Raiva de homem que bate em mulher. Raiva de homem que abandona criança. Raiva de gente que usa força contra quem não pode se defender. Meu pai era assim. Bebia e batia. Batia na minha mãe, batia em mim, batia no que aparecesse pela frente. Cresci vendo isso. Cresci ouvindo choro de madrugada, gemido de dor, súplica de perdão que nunca vinha. Cresci com medo, com raiva, com vontade de fugir. Quando fiquei grande o suficiente, enfrentei ele. Levei surra, mas enfrentei. E continuei enfrentando até ele entender que não podia mais. Até ele me respeitar. Até a bebida matar ele de vez e deixar a gente em paz. Jurei naquele tempo que nunca ia ser como ele. Que nunca ia levantar a mão para a mulher. Que nunca ia usar minha força para machucar quem era mais fraco. E cumpri. Vivi esses anos todos cumprindo. Tratei minha mulher com respeito, com carinho, com cuidado. Nunca gritei, nunca ameacei, nunca deixei ela sentir medo de mim. E agora, ali na minha frente, estava outra mulher que tinha sentido medo, que tinha apanhado, que tinha sido largada como lixo na beira da estrada. Não, eu não ia virar as costas. Vamos, eu disse, a voz saindo firme, decidida. Vou levar vocês para minha casa. A mulher me olhou surpresa, desconfiada, como se não tivesse entendido direito, como se achasse que tinha ouvido errado. O senhor vai nos ajudar? Vou. Mas o senhor nem me conhece, nem sabe. Não preciso saber. Eu cortei. Preciso ver. E estou vendo. Vamos. Antes que escureça de vez. Eu me virei para o cavalo e ajustei a sela. Olhei para a mulher de novo.
Você sobe com a menina doente. As outras duas vêm comigo, andando do lado. Minha casa não é longe, uns 3 quilômetros. Dá para chegar antes de escurecer de vez. A mulher hesitou. Olhou para as filhas, depois para mim, depois para a estrada escura atrás dela. Vi o medo nos olhos dela. Medo de confiar, medo de não confiar, medo de tudo. Eu não vou machucar vocês, eu disse baixo, olhando direto nos olhos dela. Pode ficar tranquila, vou só ajudar. Ela engoliu seco e assentiu, devagar. Eu me aproximei, peguei a menina doente dos braços dela com cuidado. A criança era leve demais, quente demais. A pele queimava. A respiração era rápida e superficial, febre alta. Precisava de remédio, de água, de descanso. Subi a mulher no cavalo, depois coloquei a menina no colo dela. Segurei as rédeas e comecei a andar, devagar, o cavalo me seguindo manso. As outras duas meninas vieram atrás, segurando uma na outra, tropeçando no escuro que já estava quase completo. A estrada sumia na frente, engolida pela noite. Só dava para ver alguns metros à frente. O céu estava cheio de estrelas agora, milhões delas, brilhando forte no escuro sem lua. A Via Láctea cortava o céu de ponta a ponta, uma faixa clara e leitosa, que meu avô chamava de Caminho de São Tiago. Ele dizia que os mortos seguiam por aquele caminho quando iam para o céu. Eu nunca soube se acreditava nisso, mas gostava de pensar que minha mulher tinha seguido por ali, que tinha chegado em algum lugar bom, longe do sofrimento, longe da dor. Andamos em silêncio. Só o som dos cascos do cavalo na terra, o som das meninas respirando com dificuldade, o som do vento fraco passando pela caatinga. De vez em quando a mulher falava baixinho com a filha doente, palavras de conforto, de carinho, de mãe tentando acalmar mesmo sem ter como. Eu pensava no que ia fazer quando chegasse em casa. Tinha remédio, tinha comida, tinha roupa limpa, tinha cama para elas dormirem. A casa estava uma bagunça. Eu não limpava direito fazia dias, não arrumava nada, deixava tudo largado, do jeito que ficava. Para que arrumar se não tinha ninguém para ver, para ligar? Mas agora tinha. Agora ia ter gente na minha casa. Gente precisando de ajuda. Gente dependendo de mim. O peso da responsabilidade caiu em cima de mim como saco de milho. Pesado. Sufocante. E ao mesmo tempo de um jeito estranho, bom, como se desse propósito para minha vida vazia. Como se enchesse o vazio que me corroía por dentro fazia anos. Depois de uns 20 minutos andando devagar, a casa apareceu no escuro. Uma sombra baixa, escura, recortada contra o céu estrelado. Casa simples, pequena, de barro e telha. Cerca de madeira em volta. Quintal de chão batido. Baia para o cavalo do lado. Nada de especial, nada de bonito, mas era minha. Era o lugar que eu construí com minhas mãos, com meu suor. O lugar onde eu tinha sido feliz, onde eu tinha amado, onde eu tinha perdido. Abri a porteira e entreguei as rédeas para a mulher segurar enquanto eu acendia o lampião que ficava pendurado no mourão da cerca. A luz amarela e fraca clareou um pouco o quintal. Guiei o cavalo até a frente da casa e ajudei a mulher a descer, cuidadoso com a menina no colo dela. As outras duas meninas entraram no quintal devagar, assustadas, olhando para tudo como se fosse outro mundo. Talvez fosse mesmo. Talvez elas nunca tivessem conhecido lugar tranquilo, seguro, sem ameaça. Abri a porta da casa e acendi outro lampião dentro. A luz mostrou o que eu já sabia: bagunça, poeira, descuido. Roupa largada na cadeira, louça suja na bacia, chão sem varrer, cama desfeita, casa de homem sozinho que não liga mais para nada. Mas não tinha tempo para vergonha. Tinha que cuidar daquelas crianças, principalmente da doente. Entre, eu disse para a mulher. Põe ela na cama. A mulher entrou, hesitante, e deitou a filha na minha cama. A menina gemeu baixinho, virando a cabeça de um lado para o outro.
Eu fui até a prateleira onde guardava os remédios e procurei algo para a febre. Tinha um vidro velho de aspirina. Peguei um comprimido, esmaguei numa colher, misturei com água e dei para a criança beber. Ela engoliu com dificuldade, fazendo cara feia. Depois molhei um pano na bacia e coloquei na testa da menina. A pele queimava, mas pelo menos agora ela estava deitada, protegida, cuidada. As outras duas meninas ficaram perto da porta sem saber o que fazer. Eu olhei para elas e senti o coração apertar. Tão pequenas, tão assustadas, tão cansadas. Vocês estão com fome? Perguntei. A maior assentiu, devagar. A do meio só olhou para o chão. Fui até o fogão a lenha e acendi o fogo. Tinha um resto de feijão da janta de ontem, um pedaço de carne seca, farinha. Esquentei tudo junto, fiz um café forte e servi em canecas velhas e lascadas. As meninas comeram rápido, desesperadas, sem mastigar direito. A mãe comeu devagar, olhando para a filha na cama o tempo todo, vigilante, protetora. Quando terminaram, arrumei uns cobertores velhos no chão da sala para as duas meninas dormirem. Não era confortável, mas era melhor que a terra dura da estrada. A mãe ficou na cama com a filha doente. Eu ia dormir na rede da varanda. Antes de sair, parei na porta e olhei para aquela cena. Uma mulher e 3 crianças na minha casa. Gente dormindo no meu chão, na minha cama. Gente que algumas horas atrás eu nem conhecia. Gente que agora dependia de mim. E de repente eu senti medo. Medo de verdade. Não das consequências. Não de quem podia vir procurar. Mas medo de falhar. Medo de não conseguir proteger. Medo de decepcionar. Porque eu sabia que aquilo era só o começo. Que a noite tinha caído, mas que o dia ia amanhecer. E quando amanhecesse, eu ia ter que decidir o que fazer. Ia ter que procurar ajuda. Ia ter que enfrentar o que viesse. E lá no fundo, eu sabia que algo ia vir. Sempre vinha. Eu me deitei na rede da varanda, mas o sono não veio. Ficava ali balançando devagar, olhando para o escuro do quintal, ouvindo os sons da noite, o vento passando pelas árvores, o rangido da madeira velha da casa, o canto distante de algum bicho noturno que eu não conseguia identificar. E lá dentro, o silêncio pesado de gente dormindo com medo, com um olho aberto, pronta para acordar e correr ao primeiro sinal de perigo. A noite estava fria, não aquele frio de cortar, mas o frio seco do sertão que entra pelos ossos e não sai mais. Puxei o cobertor velho até o queixo e fiquei olhando para as estrelas. Elas brilhavam tanto que quase machucavam os olhos. Milhões delas. Bilhões, talvez. Meu avô dizia que cada estrela era uma alma, que quando a gente morria, virava estrela e ficava lá em cima olhando pelos que ficaram. Eu tentava encontrar minha mulher ali no meio daquele tanto de luz, mas era impossível. Eram muitas, eram todas iguais, eram todas distantes demais. Pensei nela, no jeito que ela dormia encolhida do meu lado, sempre com frio, sempre puxando o cobertor, no cheiro do cabelo dela, cheiro de sabão de coco e sol. No jeito que ela acordava de manhã, ainda sonolenta, os olhos inchados, a voz rouca, no café que ela fazia, forte demais, amargo demais, mas que eu tomava todo dia sem reclamar porque era dela, porque era feito com carinho, com cuidado. Fazia 7 anos que ela tinha partido. 7 anos que eu acordava sozinho, que tomava café sozinho, que dormia sozinho. 7 anos tentando preencher o vazio, tentando encontrar sentido na rotina vazia, no trabalho sem fim, nos dias iguais que se repetiam um atrás do outro sem graça, sem cor, sem vida. E agora, de repente, tinha gente na minha casa de novo. Tinha barulho, tinha presença, tinha vida. Mas não era minha mulher, não era minha família. Era gente estranha, gente com problema. Gente que ia trazer mais problema ainda. Eu me virei na rede, inquieto.
O medo que eu tinha sentido mais cedo voltou, mais forte agora. Medo do que ia acontecer no dia seguinte. Medo de quem podia aparecer. Medo das consequências da escolha que eu tinha feito. Porque eu sabia, lá no fundo, que tinha escolhido um lado. E escolher um lado sempre significava virar inimigo do outro. Sempre significava entrar em guerra. Uma guerra que eu não procurei, que eu não queria, mas que tinha caído no meu colo sem pedir licença. Levantei da rede devagar e fui até a cerca. Acendi um cigarro de palha, puxando a fumaça com força, sentindo ela descer pela garganta e encher o peito. A brasa vermelha brilhava no escuro, pequena, frágil, como se fosse a única luz no mundo inteiro. Fumei em silêncio, olhando para a estrada escura que sumia na distância. Foi quando ouvi um barulho vindo de dentro da casa, um choro baixinho, abafado. Joguei o cigarro no chão, pisei em cima e voltei para dentro. A luz do lampião estava baixa, quase apagando. Eu ajeitei o pavio e a luz aumentou, clareando a sala. A menina do meio estava acordada, sentada no cobertor, abraçando os joelhos, chorando baixinho. A irmã mais velha estava ao lado dela, acordada também, mas em silêncio, apenas olhando para o nada com aquele olhar duro, distante. Eu me agachei na frente delas, devagar, sem fazer barulho. Está tudo bem, eu disse baixo. Vocês estão seguras aqui. A menina do meio me olhou com os olhos cheios de lágrimas, o rosto sujo, os lábios tremendo. Ele vai vir buscar a gente. Ela sussurrou, a voz fina, assustada. Ele sempre vem. Eu senti o peito apertar. Ele? Quem era ele? O pai? O padrasto? Um namorado da mãe? Alguém com poder, com dinheiro, com influência? Alguém perigoso o suficiente para fazer uma mulher fugir de madrugada com 3 filhas, sem nada, sem destino, apenas fugindo, apenas sobrevivendo? Ninguém vai levar vocês daqui contra a vontade de vocês, eu disse firme. Ninguém. A menina balançou a cabeça desesperada. O senhor não conhece ele. Ele tem gente, tem dinheiro, tem tudo, e a gente não tem nada. A irmã mais velha finalmente falou, a voz baixa, rouca, velha demais para a idade. Ele disse que ia buscar a gente. Disse que ia colocar a mãe na cadeia. Disse que ia tirar a gente dela e a gente nunca mais ia ver ela de novo. Eu olhei para as 2 meninas e vi o medo verdadeiro, o medo profundo, o medo de quem já viu ameaças virarem realidade, de quem já apanhou, de quem já foi machucada, de quem já perdeu tudo e sabe que pode perder de novo. Ele batia em vocês? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. A mais velha não respondeu. Só baixou os olhos, mas a do meio assentiu, devagar, as lágrimas escorrendo mais forte agora. Batia na mãe também, ela sussurrou, todo dia. Quando ele bebia, quando ele ficava bravo, quando ele queria. Batia e dizia que era porque a gente merecia, que a mãe era ruim, que a gente era ruim. Eu sentia a raiva voltar, aquela raiva fria e dura que tinha sentido na estrada, raiva de homem covarde. Raiva de homem que usa força contra a criança. Raiva de gente que machuca quem ama, quem devia proteger. Ele não vai mais encostar a mão em vocês. Eu disse, a voz baixa, mas firme. Eu prometo. A menina me olhou, querendo acreditar, mas sem conseguir. Como acreditar depois de tanta promessa quebrada? Como confiar depois de tanta decepção? Eu me levantei e fui até a cozinha. Esquentei um pouco de leite que tinha guardado, adoçado com rapadura raspada, e dei para as 2 meninas. Elas beberam devagar, aquecendo as mãos na caneca, o corpo relaxando um pouco. Depois voltaram a se deitar. A do meio dormiu rápido, exausta. A mais velha ficou acordada, olhando para o teto, os olhos abertos, vigilante. Eu fiquei ali sentado na cadeira velha perto delas, fumando outro cigarro, esperando o sono vir. Mas não veio. Fiquei ali a noite toda, acordado, pensando.
pensando no que ia fazer no dia seguinte, pensando em quem procurar, pensando em como proteger aquelas 4 pessoas que tinham caído na minha vida sem avisar. Lembrei de uma vizinha que morava a uns 5 quilômetros dali, Dona Maria, uma mulher de idade, viúva também, que vivia sozinha numa casa pequena perto do riacho. Ela tinha sido amiga da minha mulher. Vinha aqui de vez em quando nos primeiros meses depois que ela morreu, trazendo comida, oferecendo companhia, tentando me tirar do buraco fundo onde eu tinha caído. Eu sempre agradecia, sempre falava que estava bem, sempre mandava ela embora educado, mas firme. Depois de um tempo, ela parou de vir, mas eu sabia que ela ainda se importava. Sabia que se eu precisasse, ela ia ajudar. Eu podia ir até lá de manhã. Podia pedir para ela ficar com a mulher e as meninas enquanto eu ia até a cidade procurar ajuda. Assistente social, conselho tutelar, polícia talvez, se fosse necessário. Alguém que soubesse o que fazer, que conhecesse a lei, que pudesse proteger aquelas crianças de verdade. Mas e se não desse tempo? E se ele aparecesse antes? E se viesse com gente armada, com advogado, com papel falso dizendo que as crianças eram dele, que tinha direitos sobre elas? Eu não sabia nada sobre lei. Não sabia como funcionavam essas coisas. Eu era só um vaqueiro velho, analfabeto, sem estudo, sem conhecimento. O que eu podia fazer contra um homem com dinheiro, com poder, com gente? Mas também sabia uma coisa. Sabia que tinha uma espingarda velha guardada no quarto. Sabia que ela ainda funcionava. Sabia atirar. E sabia que, se fosse preciso, eu ia usar. Não para matar, nunca para matar, mas para proteger, para assustar, para mostrar que ali, naquela casa, ninguém ia entrar sem permissão. Ninguém ia levar ninguém à força. A madrugada chegou devagar. O céu começou a clarear lá no horizonte, uma faixa cinza azulada que foi crescendo, engolindo as estrelas uma por uma. Os primeiros pássaros começaram a cantar. Um galo cantou longe, em alguma fazenda vizinha. O vento da manhã começou a soprar, frio e úmido, trazendo o cheiro da caatinga molhada de orvalho. Eu me levantei da cadeira, o corpo doendo de ter passado a noite acordado. Fui até a baia e cuidei do cavalo, dando água, dando ração, verificando se estava tudo bem. Ele bufou baixinho, satisfeito, e voltou a comer. Quando voltei para casa, a mulher estava acordada. Ela estava sentada na beira da cama, olhando para a filha doente que dormia ao lado, a mão pousada na testa da criança, verificando a febre. Ela me olhou quando entrei e vi nos olhos dela uma mistura de gratidão e vergonha. A febre baixou um pouco. Ela disse, baixo. É bom sinal, respondi. Fiquei ali parado, sem saber bem o que dizer, o que fazer. Ela olhou para as mãos, nervosa. Eu não sei como agradecer. Ela começou, a voz tremendo. O senhor não precisava ter feito isso. Não precisa agradecer. Cortei. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Ninguém nunca ajudou a gente assim. Ninguém nunca. Todo mundo sempre virava as costas. Tinha medo dele. Tinha medo de se envolver. Tinha medo de... A voz dela quebrou e ela começou a chorar de verdade agora, soluçando baixo, tentando não fazer barulho para não acordar as filhas. Eu fiquei ali, sem jeito, sem saber se devia consolar, se devia abraçar, se devia falar alguma coisa. No fim, só falei o que sentia. Ele não vai levar vocês. Ela me olhou, os olhos vermelhos, inchados. Ele vai tentar. Ele sempre tenta. Ele tem amigos na polícia. Tem advogado. Ele tem tudo para conseguir. E o que você tem? Perguntei. Ela olhou para as filhas dormindo. Só elas, só isso, mais nada. Então a gente vai usar isso, eu disse. A verdade, o que ele fez, as marcas, o medo das crianças. A lei pode ser torta, mas tem gente boa nela também.
Tem gente que vai escutar. Tem gente que vai ajudar. Eu não sabia se acreditava no que estava falando. Não sabia se a lei ia mesmo proteger aquelas crianças. Mas tinha que tentar. Tinha que fazer alguma coisa. Não podia ficar ali parado esperando o pior acontecer. Hoje de manhã eu vou até a casa de uma vizinha, eu disse. Você e as meninas ficam lá com ela enquanto eu vou até a cidade. Vou procurar ajuda. Gente que entende dessas coisas. Gente que pode fazer alguma coisa. E se ele aparecer enquanto o senhor estiver fora? Ela perguntou, o medo voltando aos olhos. Dona Maria sabe se cuidar, eu respondi. E eu volto rápido. Não falei da espingarda que eu ia deixar com Dona Maria. Não falei que ia orientar ela a trancar tudo e não abrir para ninguém. Não falei que ia pedir para o filho dela, um rapaz forte que morava perto, ficar de olho também. Não falei porque não queria assustar mais ainda, mas ia fazer tudo isso. Ia fazer e mais, porque agora aquelas 4 pessoas eram minha responsabilidade. Eram meu peso. Eram minha escolha. E eu não ia deixar ninguém machucá-las. Não de novo. Não enquanto eu estivesse vivo e pudesse fazer alguma coisa. O sol nasceu forte, vermelho, queimando o horizonte. Mais um dia de calor, mais um dia de luta, mais um dia de sertão. Mas dessa vez eu não estava sozinho. E isso fazia toda a diferença. O café da manhã foi silencioso. Fiz um mingau ralo de fubá com rapadura, esquentei o resto do leite e servi para as meninas. Elas comeram devagar, ainda com sono, ainda assustadas, os olhos inchados de tanto chorar. A mais velha comia olhando para a porta o tempo todo, como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. A do meio mal tocava na comida, empurrando com a colher de um lado para o outro da caneca. A menor, a que estava com febre, continuava deitada, dormindo pesado, a respiração mais calma agora, mas ainda quente demais ao toque. A mãe comeu um pouco, mais por obrigação do que por fome. Via nos olhos dela que não tinha gosto nenhum, que a comida descia forçada, que o estômago estava fechado de tanta tensão, de tanto medo. Ela olhava para as filhas o tempo todo, verificando se estavam bem, se estavam comendo, se estavam vivas, como se a qualquer momento pudesse perder elas, como se bastasse piscar e elas sumiriam. Quando terminamos, ajeitei a casa um pouco. Varri o chão, guardei os cobertores, lavei as canecas na bacia. Não era costume meu arrumar muito, mas com gente ali dentro, parecia errado deixar tudo largado. Parecia falta de respeito. Minha mulher sempre dizia que casa limpa era casa com dignidade, que não importava se era pobre, se era simples, desde que estivesse limpa, arrumada, cuidada. Eu tinha esquecido disso depois que ela morreu. Tinha deixado tudo desleixar, como se não fizesse mais diferença. Mas agora fazia. Agora tinha gente olhando. Gente precisando ver que ali era lugar seguro, lugar de cuidado, lugar onde alguém se importava. Fui até o quarto e peguei a espingarda velha que ficava guardada atrás do guarda-roupa. Era uma calibre 12, enferrujada, pesada, que tinha sido do meu pai. Eu não usava ela fazia anos, desde a última vez que tinha atirado num cachorro do mato que estava atacando as galinhas. Verifiquei se estava carregada, limpei um pouco a poeira e levei comigo. A mulher me viu com a arma e o medo voltou aos olhos dela. "O senhor acha que vai precisar disso?" Ela perguntou, a voz tremendo. "Espero que não", respondi. "Mas é melhor ter e não usar do que precisar e não ter." Selei o cavalo, ajeitei a espingarda atravessada nas costas e me preparei para sair. A mulher pegou a filha menor no colo, ainda dormindo, enrolada num cobertor velho. As outras 2 ficaram perto dela, grudadas, com medo de se separar. "Vamos", eu disse. A casa de Dona Maria não é longe, umas 2 horas andando devagar. Saímos do quintal e pegamos a trilha que cortava o pasto seco em direção ao riacho. O sol já estava alto, queimando forte, castigando a pele. O céu estava limpo, sem nuvem, só aquele azul profundo e vazio que parecia não ter fim.
O calor subia do chão em ondas que tremiam no ar, distorcendo tudo, fazendo parecer que o mundo inteiro estava derretendo. As meninas andavam devagar, arrastando os pés descalços na terra quente. Eu ia na frente, montado no cavalo em passo lento, olhando para trás de vez em quando para ver se elas estavam acompanhando. A mãe vinha logo atrás de mim, carregando a filha pequena que começou a acordar, gemendo baixinho, pedindo água. Parei e dei o cantil para ela. A mulher molhou os lábios da menina, fazendo ela beber devagar, com cuidado. A criança abriu os olhos, ainda vidrados de febre, olhou ao redor sem entender onde estava e voltou a dormir, a cabecinha caindo no ombro da mãe. Seguimos em silêncio. O único som era o dos cascos do cavalo na terra seca, o canto das cigarras que nunca parava, o barulho distante de algum gado mugindo longe. O vento estava parado, o ar pesado, quente, difícil de respirar. O suor escorria pelas minhas costas, molhando a camisa, grudando ela na pele. Pensei em quanto tempo fazia que eu não andava acompanhado. Quanto tempo fazia que não ouvia passos atrás de mim, respiração de gente por perto, presença humana. Anos. Tantos anos que eu tinha esquecido como era. Tinha me acostumado com o silêncio, com a solidão, com o vazio. Tinha aprendido a gostar daquilo, ou pelo menos a aceitar, a não lutar contra. Mas agora, de repente, tinha gente de novo. Tinha responsabilidade. Tinha propósito. E tinha medo. Medo de falhar. Medo de não conseguir proteger. Medo de que algo desse errado e aquelas crianças sofressem por causa das minhas escolhas. A trilha começou a descer em direção ao riacho. Dava para ouvir o barulho da água correndo lá embaixo, fraco, mas constante. O riacho nunca secava completamente, nem nos piores tempos de seca. Sempre tinha um fio d'água correndo entre as pedras, escondido debaixo das árvores, alimentando os bichos, as plantas, a vida que insistia em continuar mesmo quando tudo parecia morto. Descemos com cuidado, as meninas segurando em galhos, em pedras, tentando não cair. A mais velha ajudava a do meio, puxando ela, dando a mão, falando baixinho palavras de incentivo. Eu vi naquele gesto tanta coisa. Vi amor, vi proteção, vi uma criança que tinha aprendido a ser adulta cedo demais. Vi uma menina que carregava peso que não era dela, que cuidava da irmã porque ninguém mais cuidava, porque era preciso, porque não tinha escolha. Chegamos na beira do riacho e parei. A água estava clara, fria, correndo entre as pedras cobertas de limo verde. Algumas árvores faziam sombra, tornando o lugar um pouco mais fresco, um pouco menos insuportável. Vamos descansar aqui um pouco, eu disse, descendo do cavalo. As meninas sentaram na sombra, cansadas, ofegantes. A mãe molhou um pano na água e passou no rosto da filha pequena, tentando refrescar, tentando baixar a febre que ainda não tinha ido embora completamente. Eu deixei o cavalo beber, molhei meu rosto e minha nuca, sentindo a água fria descer pelas costas, trazendo alívio momentâneo. Fiquei ali parado, olhando a água correr, pensando em como a vida era estranha, como em apenas um dia tudo podia mudar, como a gente podia estar sozinho de manhã e responsável por 4 vidas à noite. Como o destino, ou Deus, ou o acaso, ou sei lá o que fosse, jogava a gente em situações que a gente nunca pediu, nunca quis, mas que tinha que enfrentar de qualquer jeito. Minha mulher acreditava em destino. Dizia que tudo acontecia por uma razão, que nada era coincidência, que Deus tinha um plano para todo mundo e que, mesmo quando não entendia, tinha que confiar, tinha que ter fé. Eu nunca soube se acreditava nisso. Sempre fui mais de achar que a vida era só o que era, que as coisas aconteciam sem motivo, sem plano, sem sentido, que a gente fazia o melhor que podia e pronto. Mas agora, ali na beira daquele riacho, com aquelas 4 pessoas que tinham aparecido do nada na minha vida, eu me pegava pensando se ela não tinha razão, se não era destino.
Se não era Deus me dando uma segunda chance de fazer diferença, de não ficar parado, de não deixar o mundo me engolir. O senhor está bem? A voz da mulher me tirou dos pensamentos. Olhei para ela e assenti. Estou, só pensando. No que vai acontecer? Ela perguntou baixo. É. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a água. Eu sei que estou trazendo problema para o senhor. Ela disse, a voz cheia de culpa. Sei que o senhor não pediu isso, que não é obrigação sua. Mas eu não tinha para onde ir, não tinha ninguém. Ele me tirou tudo. A família virou as costas, os amigos sumiram. Fiquei só eu e elas, e quando ele disse que ia tirar elas de mim, eu não tive escolha. Tive que fugir. Fez certo, eu disse. Ela me olhou surpresa. Fiz? Fez. Mãe que protege filho sempre faz certo. Os olhos dela encheram de lágrimas de novo. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou. Tanto medo de perder elas, de ele conseguir, de a justiça ficar do lado dele. De eu não ser forte o suficiente. Eu me agachei na frente dela, olhando direto nos olhos. Você é forte, eu disse firme. Mulher que foge com 3 filhas no meio da noite, que anda quilômetros na poeira, que aguenta fome, sede, cansaço, só para proteger quem ama. Essa mulher é das mais fortes que existe, não duvide disso. Ela soluçou, levando a mão à boca para abafar o som. As lágrimas escorriam, molhando o rosto sujo de poeira. Eu não sabia consolar. Nunca soube. Mas estendi a mão e toquei o ombro dela, um toque leve, rápido, só para mostrar que estava ali, que não estava sozinha. Ficamos mais alguns minutos descansando, depois seguimos viagem. A trilha subia de novo do outro lado do riacho, serpenteando entre as árvores, entre os cactos, entre a vegetação seca e espinhosa da caatinga. O sol continuava forte, implacável, sem piedade. Depois de mais 1 hora andando, a casa de Dona Maria apareceu no horizonte. Era uma casa pequena, pintada de branco, com o telhado vermelho meio descascado pelo tempo. Tinha um quintal com algumas galinhas ciscando, uma horta pequena com pés de couve e de tomate e uma cerca de madeira em volta. Quando chegamos perto, Dona Maria estava no quintal estendendo roupa no varal. Ela nos viu e parou, surpresa, a mão segurando um lençol branco que balançava no vento. Era uma mulher de uns 60 anos, baixa, gorda, de cabelo grisalho preso num coque. Tinha rosto bonachão, olhos gentis, sorriso fácil. Mas quando viu a mulher e as crianças comigo, o sorriso sumiu e deu lugar à preocupação. Bom dia, Dona Maria, eu disse descendo do cavalo. Bom dia, ela respondeu, já se aproximando, olhando para a mulher e as meninas com atenção. O que aconteceu? Preciso de ajuda, eu disse direto. Preciso que a senhora fique com elas enquanto eu vou até a cidade. Ela olhou para mim, depois para elas, depois para mim de novo. Não fez pergunta. Não pediu explicação. Só assentiu. Pode deixar, ela disse firme. Entre. Vou fazer um chá, dar comida. Pode ir tranquilo. Aquilo era Dona Maria, mulher de fé, de coração grande, que ajudava sem perguntar, sem julgar, sem cobrar. Minha mulher tinha escolhido bem a amiga. Ajudei a mulher e as meninas a entrar. Deixei a espingarda com Dona Maria. Expliquei rapidamente a situação. Pedi para ela trancar tudo e não abrir para ninguém. Ela ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério, mas sem perder a calma. Vai tranquilo, ela disse de novo. Aqui elas estão seguras. E se alguém vier, meu filho está ali do lado. É só chamar. Agradeci, subi no cavalo e parti. Olhei para trás uma vez e vi as 3 meninas na janela, olhando para mim. Os rostinhos pequenos e assustados. Acenei, tentando passar confiança, e toquei o cavalo para frente. A cidade ficava longe. Umas 4 horas de viagem. Mas eu ia chegar. Ia procurar ajuda, ia fazer o que fosse preciso, porque agora não tinha mais volta. Agora
Era para valer. A viagem até a cidade foi longa e cansativa. O sol queimava forte no meio do céu, sem dar trégua, transformando a estrada de terra numa fornalha que irradiava calor para todos os lados. O cavalo andava devagar, a cabeça baixa, conservando energia, e eu deixava ele ir no ritmo dele, sem pressa, porque sabia que forçar demais podia fazer mal. A cada quilômetro que eu avançava, o peso no peito aumentava. Não era só cansaço físico, era o peso da responsabilidade, da dúvida, do medo de não conseguir ajuda, de voltar de mãos vazias, de ter falhado com aquelas 4 pessoas que agora dependiam de mim. A paisagem ia mudando aos poucos. O sertão bruto, com sua caatinga seca e suas árvores retorcidas, dava lugar a cercas mais bem cuidadas, pastos com gado, pequenas propriedades com casas de alvenaria. Sinais de que a civilização estava chegando, de que o mundo das pessoas estava próximo. Eu não gostava da cidade. Nunca gostei. Muito barulho, muita gente, muito movimento. Mas agora precisava dela. Precisava das instituições, das leis, das pessoas que sabiam o que fazer em situações como aquela. Quando finalmente avistei as primeiras casas na periferia, o sol já tinha passado do meio-dia. A cidade era pequena, dessas do interior onde todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades se espalham rápido, feito fogo em capim seco. Tinha uma praça central com uma igreja antiga, algumas ruas de paralelepípedo, casas simples pintadas de cores desbotadas, comércio pequeno, nada de especial. Nada de grande, mas tinha o que eu precisava. Tinha assistente social, tinha conselho tutelar, tinha autoridade. Desci do cavalo na frente da prefeitura, um prédio velho de 2 andares, com a pintura descascada e as janelas sujas. Amarrei o cavalo num poste à sombra, dei água para ele num balde que peguei emprestado de um vendedor de pastel na calçada e entrei. O interior era escuro e fresco, um alívio depois de horas debaixo do sol. Tinha um balcão logo na entrada com uma moça jovem sentada atrás, mexendo no celular. Ela levantou os olhos quando me viu, fazendo uma cara de tédio, misturado com curiosidade. "Posso ajudar?" Ela perguntou, a voz arrastada, sem interesse. "Preciso falar com alguém do conselho tutelar", eu disse. "É urgente." Ela suspirou, como se eu estivesse pedindo algo impossível, e apontou para uma escada. "Segundo andar. Última porta à direita." Subi a escada de madeira que rangia a cada passo. O corredor do segundo andar era estreito, mal iluminado, com portas dos 2 lados. Cheiro de mofo, de papel velho, de lugar que nunca via sol. Encontrei a porta que a moça tinha indicado e bati. Uma voz de mulher mandou entrar. A sala era pequena, apertada, cheia de prateleiras com pastas empilhadas de qualquer jeito. Tinha uma mesa velha no meio, com uma mulher sentada atrás, de uns 40 anos, cabelo curto, óculos grossos, cara de quem estava cansada da vida. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando, e fez um gesto para eu sentar na cadeira velha de plástico na frente da mesa. "Em que posso ajudar?" Ela perguntou direta, sem rodeio. Contei a história. Contei de como tinha encontrado a mulher e as 3 meninas na estrada, de como elas estavam fugindo, de como uma estava doente, de como elas tinham medo. Contei das marcas no braço da mulher, do jeito que as meninas olhavam para trás o tempo todo, do medo verdadeiro nos olhos delas. Falei do homem que tinha largado elas ali, que tinha ameaçado voltar, que tinha dinheiro e influência. A mulher me ouviu em silêncio, fazendo anotações num caderno velho. Quando terminei, ela tirou os óculos e esfregou os olhos, cansada. "O senhor sabe o nome desse homem?" ela perguntou. "Não, não perguntei. Achei que não era importante." Ela suspirou. "É importante sim, muito importante. Sem nome, sem identificação, fica difícil agir."
Fica difícil fazer denúncia formal, fica difícil proteger essas crianças de verdade. Senti o peito apertar. Mas elas estão em perigo, eu disse. Não dá para ver isso? Não dá para ajudar sem toda essa burocracia? Não é burocracia, ela respondeu, firme, mas não ríspida. É procedimento, é lei. Se a gente não seguir, qualquer coisa que a gente faça pode ser derrubada depois. Entende? O homem pode vir com advogado, pode acusar a gente de sequestro, de interferência indevida. Pode virar tudo contra a mãe e contra o senhor também. Então o que eu faço? Perguntei, sentindo a frustração crescer. Primeiro, preciso falar com a mulher, preciso do relato dela, preciso de nomes, endereços, detalhes, preciso fotografar as marcas, documentar tudo. Depois a gente faz um boletim de ocorrência, pede medida protetiva, aciona o juiz, mas tudo isso leva tempo e precisa da cooperação dela. E se ele aparecer antes? Perguntei. E se vier buscar as meninas à força? Ela me olhou séria. Aí o senhor chama a polícia. Não tenta resolver sozinho. Não se coloca em risco. Deixa a lei agir. Eu quase ri. A lei. Como se a lei fosse rápida. Como se a lei protegesse os fracos contra os fortes. Eu tinha vivido 50 e tantos anos no sertão e tinha aprendido que a lei muitas vezes chegava tarde demais, ou não chegava, ou chegava do lado errado. Mas não falei nada disso. Só assenti. Onde estão elas agora? Ela perguntou. Na casa de uma vizinha, a uns 15 quilômetros daqui. Tudo bem, amanhã de manhã eu vou até lá. Vou conversar com a mãe, vou fazer o que precisa ser feito. Enquanto isso, o senhor fica de olho. Qualquer coisa, qualquer sinal de problema, o senhor vai na delegacia e faz um boletim. Entendido? Entendido. Ela me deu um papel com o telefone dela e me mandou ligar se precisasse. Agradeci e saí dali me sentindo vazio, frustrado, como se não tivesse conseguido nada. Tinha vindo buscar ajuda e tudo que consegui foram promessas vagas e procedimentos burocráticos que levavam tempo que a gente não tinha. Desci a escada e saí na rua. O sol continuava forte, castigando. Fui até uma venda, comprei pão, carne seca, arroz, feijão, algumas frutas. Gastei quase todo o dinheiro que tinha guardado em casa, mas não me importei. Aquelas crianças precisavam comer, precisavam de força, precisavam de cuidado. Estava amarrando os mantimentos no cavalo quando ouvi uma voz atrás de mim. Você é o vaqueiro que mora lá perto do Riacho Seco, não é? Me virei e vi um homem de uns 30 anos, alto, magro, vestido com calça jeans e camisa social. Tinha cara de cidade, de gente que trabalha em escritório, de gente que não conhece o sol do meio-dia nem a poeira da estrada. Sou, respondi desconfiado. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos, tentando parecer casual, mas com algo de tenso no jeito de andar. Ouvi dizer que você está abrigando uma mulher e umas crianças, ele disse direto. Senti o sangue gelar. Como ele sabia? Eu tinha acabado de chegar na cidade, tinha falado só com a assistente social. Como a notícia tinha se espalhado tão rápido? Quem quer saber? Perguntei, a voz baixa, controlada. Sou o advogado, ele disse, tirando um cartão do bolso e estendendo para mim. Represento o pai das crianças. Ele está muito preocupado. A mãe fugiu com elas sem autorização. Levou elas para lugar desconhecido. Está colocando a vida delas em risco. Ele só quer as filhas de volta. Só quer proteger elas. Olhei para o cartão na mão dele, mas não peguei. Olhei para ele, direto nos olhos, tentando ler o que havia ali. Vi arrogância. Vi certeza. Vi alguém acostumado a ganhar, a usar a lei a favor de quem pagava mais. As crianças estão bem onde estão, eu disse. Estão seguras, alimentadas, cuidadas, melhor do que estavam antes. Ah, o senhor não sabe como elas estavam antes, ele rebateu rápido. O senhor só ouviu a versão de uma mulher perturbada, possivelmente instável, que fugiu no meio da noite sem motivo. O pai delas é homem trabalhador, respeitado na cidade, com emprego fixo, com casa própria. Ele tem muito mais condições de cuidar dessas crianças do que ela, ou do que o senhor.
Senti a raiva subir, quente, perigosa. Homem que bate em mulher e em criança não merece cuidar de ninguém, eu disse, baixo, mas firme. O advogado sorriu, um sorriso frio, calculista. Essas são acusações graves. Tem prova? Tem testemunha? Tem boletim de ocorrência? Porque se não tiver, é só a palavra de uma mulher desesperada contra a palavra de um cidadão respeitável. E eu garanto que a justiça vai acreditar nele. Ele se aproximou mais, abaixando a voz. Olha, eu entendo que o senhor quis ajudar, mas está se metendo numa situação que não entende. Está se colocando em risco. Pode ser acusado de sequestro, de cárcere privado, de interferência na guarda das crianças. Pode ir preso, pode perder tudo. Vale a pena? Por gente que o senhor nem conhece? Fiquei em silêncio, olhando para ele. Ele achava que estava me assustando. Achava que ia me fazer recuar, mas estava errado. Diga para o seu cliente, eu falei devagar, cada palavra pesada como pedra, que ele não vai levar aquelas crianças, não enquanto eu estiver vivo. E se ele quiser tentar, que venha. Mas que não venha sozinho e que não venha desarmado. O sorriso do advogado sumiu. Ele me olhou com surpresa, depois com algo parecido com respeito ou medo. Não soube dizer. O senhor está cometendo um erro, ele disse, mas a voz saiu menos firme agora. Não é o primeiro, respondi, e provavelmente não vai ser o último. Subi no cavalo, ajeitei os mantimentos e parti sem olhar para trás. Mas sentia o olhar dele cravado nas minhas costas. E sabia que aquilo era só o começo. Sabia que a guerra tinha começado e que ia ser feia. O caminho de volta foi mais pesado que a ida. Não era só o cansaço do corpo, das horas no lombo do cavalo, do sol que tinha queimado a pele do rosto e do pescoço. Era o peso do que tinha acontecido na cidade. O peso das palavras do advogado, o peso da ameaça velada, da certeza de que o homem ia vir, ia cobrar, ia tentar levar as meninas de qualquer jeito. O céu tinha mudado. Nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, pesadas, carregadas, trazendo a promessa de chuva. O vento tinha ficado mais forte, mais frio, levantando redemoinhos de poeira vermelha na estrada. Os pássaros voavam baixo, procurando abrigo. O gado nos pastos se ajuntava debaixo das árvores, inquieto, pressentindo a tempestade que vinha. Eu tocava o cavalo num trote rápido, querendo chegar antes da chuva, querendo voltar para perto daquelas pessoas que agora eram minha responsabilidade. A cada quilômetro que avançava, a sensação ruim crescia, pressentimento, aquele mesmo pressentimento que eu tinha sentido no dia anterior, quando tinha encontrado elas na estrada, só que agora era mais forte, mais urgente, como se algo estivesse prestes a acontecer. O primeiro trovão veio quando eu ainda estava a uns 5 quilômetros da casa de Dona Maria. Um estrondo profundo que sacudiu o ar e fez o cavalo se assustar, dando um salto para o lado. Segurei firme as rédeas, acalmando ele com a voz, com o toque, e continuei seguindo. O céu estava quase preto agora. As nuvens tão baixas que parecia que dava para tocar nelas. O vento soprava forte, vergando as árvores, arrancando folhas secas, levantando poeira que entrava nos olhos, na boca, no nariz. Então veio o segundo trovão, mais perto, mais alto, seguido de um relâmpago que cortou o céu de ponta a ponta, iluminando tudo por um segundo com luz branca e fria. E logo depois, a chuva. Forte, violenta, daquelas chuvas do sertão que parecem querer lavar o mundo inteiro, que caem com fúria, com raiva, como se estivessem cobrando o tempo todo que ficaram guardadas. Em poucos segundos eu estava encharcado, a roupa grudada no corpo, a água escorrendo pelo chapéu, pelo rosto, entrando pela gola da camisa. O cavalo baixou a cabeça e continuou andando, acostumado com aquilo, sabendo que não tinha escolha a não ser seguir em frente. A estrada virou lama. Os cascos do cavalo afundavam, escorregavam, fazendo barulho de sucção a cada passo. A visibilidade era quase zero.
Eu só via alguns metros à frente, o resto era cortina de água, de chuva tão grossa que parecia sólida. Mas eu conhecia aquele caminho. Conhecia cada curva, cada árvore, cada pedra. Podia andar de olhos fechados se fosse preciso. Continuei seguindo, devagar, mas firme, até que finalmente vi a casa de Dona Maria aparecer na frente, uma mancha escura na chuva. O quintal estava alagado, a água correndo em riachos pequenos, levando terra, folhas, galhos. As galinhas tinham se abrigado debaixo da varanda. A horta estava sendo castigada pela chuva forte, as plantas vergadas, quase deitadas no chão. Desci do cavalo e corri até a porta, batendo forte. "Dona Maria!" gritei, tentando fazer minha voz ser ouvida por cima do barulho da chuva no telhado. A porta se abriu rápido e ela apareceu, o rosto preocupado, tenso. "Graças a Deus que voltou", ela disse, me puxando para dentro. Estava ficando preocupada. Entrei na casa, pingando água por todos os lados, deixando poças no chão de cimento. Tirei o chapéu encharcado e olhei ao redor. A mulher estava sentada no sofá velho com a filha pequena no colo, ainda meio febril, mas melhor. As outras duas meninas estavam sentadas no chão, brincando com umas bonecas velhas de pano que Dona Maria devia ter arrumado. Todas olharam para mim quando entrei, os olhos cheios de expectativa, de medo, de esperança. "Conseguiu ajuda?" A mulher perguntou, a voz ansiosa. "Consegui", respondi, tirando a camisa encharcada e torcendo ela. "A assistente social vem amanhã de manhã falar com você. Vai fazer o que precisa ser feito. Boletim, medida protetiva, essas coisas." Vi a esperança acender nos olhos dela, mas também vi dúvida, medo. Porque ela sabia, assim como eu sabia, que papel assinado muitas vezes não valia nada, que a lei era lenta, que a proteção prometida nem sempre chegava a tempo. "Mas tem um problema", eu continuei, olhando direto para ela. "Ele já sabe, não sei como, mas já sabe que vocês estão comigo. Mandou o advogado dele falar comigo na cidade." O pouco de cor que tinha no rosto dela sumiu de vez. Ela apertou a filha contra o peito, protetora, os olhos arregalados de pânico. "Ele vem", ela sussurrou. "Ele sempre cumpre o que promete. Se disse que vem buscar, ele vem." "Deixa ele vir", eu disse, mais firme do que sentia. "Não vai levar vocês." Dona Maria se aproximou, a mão no meu braço. "Quem é esse homem?" Ela perguntou baixo. "Quem tem tanto poder assim?" A mulher baixou os olhos, envergonhada, com medo. Ele é dono de terras. Tem fazenda grande perto da cidade. Tem gado, tem dinheiro. Conhece todo mundo. Juiz, delegado, prefeito. Todo mundo deve favor para ele. Todo mundo tem medo dele." "E você?" perguntei. "Como você se envolveu com ele?" Ela demorou para responder. As lágrimas começaram a descer de novo. "Eu era nova", ela começou, a voz fraca, quebrada. "Tinha perdido meus pais num acidente. Fiquei sem nada, sem ninguém. Ele apareceu, ofereceu ajuda, ofereceu casa, comida, proteção. Eu achei que era sorte. Achei que Deus tinha mandado ele para me salvar. Mas não era salvação. Era prisão." Ela parou, respirando fundo, tentando controlar o choro. No começo era bom, ele era gentil, atencioso. Depois veio a primeira filha e tudo mudou. Ele começou a beber, começou a ficar violento, começou a me controlar. Não podia sair, não podia falar com ninguém, não podia fazer nada sem permissão. E quando eu desobedecia, ele batia. Batia em mim, batia nas meninas. Dizia que era dono da gente, que tinha direito, que a gente não era nada sem ele. A voz dela quebrou de vez e ela começou a soluçar. As meninas no chão pararam de brincar e olharam para a mãe, os olhos cheios de dor, de memórias ruins, de coisas que nenhuma criança deveria ter visto. Dona Maria se aproximou e abraçou a mulher, deixando ela chorar no ombro dela, fazendo carinho nas costas, sussurrando palavras de conforto.
Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Raiva daquele homem. Raiva de todos os homens como ele. Raiva de um mundo onde os fortes pisavam nos fracos e ninguém fazia nada. A chuva continuava caindo forte lá fora. Os trovões não paravam. Os relâmpagos iluminavam a sala a cada poucos segundos com luz branca e fantasmagórica. E no meio daquele barulho todo, daquela tempestade toda, eu ouvi outro som. Um som que fez meu sangue gelar. O som de motor, de caminhonete, vindo pela estrada, se aproximando. Corri até a janela e olhei para fora, tentando ver através da cortina de chuva. Vi faróis. 2 pares. 2 caminhonetes grandes paradas na frente da casa, os motores ligados. Os limpadores de para-brisa se movendo freneticamente. Ele veio. A mulher disse atrás de mim, a voz sem vida, sem esperança. Eu disse que ele viria. Dona Maria, eu falei rápido, firme, leve elas para o quarto dos fundos, tranque a porta. Não saia de lá, não importa o que aconteça. Entendeu? Ela assentiu, pálida, e começou a juntar as meninas apressando elas, levando elas para dentro. A mulher me olhou, os olhos cheios de medo, de gratidão, de culpa. Não deixe ele levar elas, ela sussurrou. Por favor. Prefiro morrer do que deixar ele levar elas de novo. Não vai levar, eu prometi. Ela assentiu e seguiu Dona Maria carregando a filha pequena. Ouvi a porta do quarto trancar, ouvi o barulho das crianças chorando baixinho. Então me virei para a porta da frente. Peguei a espingarda que estava encostada na parede. Verifiquei se estava carregada. Estava. A porta da caminhonete se abriu e um homem desceu. Grande, forte, de chapéu, de botas, de cara de quem estava acostumado a mandar e ser obedecido. Atrás dele, outros 3 homens desceram, todos grandes, todos com cara de capanga, de gente que fazia o trabalho sujo. O homem veio caminhando até a varanda, pisando nas poças, sem se importar com a chuva que molhava ele inteiro. Parou no degrau e me olhou através da porta de tela. Boa tarde. Ele disse, a voz grossa, calma, perigosa. Vim buscar o que é meu. Eu não respondi. Só fiquei ali, parado, a espingarda atravessada nos braços, o dedo no gatilho. Ele sorriu. Um sorriso frio, sem humor. Não precisa disso, velho. Ele disse. Não vim fazer confusão. Só vim buscar minhas filhas e a mãe delas. Ela não está bem da cabeça. Precisa de tratamento. E as meninas precisam de um pai, de uma casa de verdade, não de gente estranha que nem conhecem. Elas não vão com você, eu disse, a voz baixa mas firme. O sorriso sumiu. Não é você quem decide isso. Aqui é, respondi. Aqui eu decido e decidi que elas ficam. Ele deu um passo para frente. Você está cometendo um crime. Está impedindo um pai de ver as filhas. Está abrigando uma fugitiva. Posso chamar a polícia agora mesmo e você vai preso. Chame, eu disse. Vamos ver o que a polícia vai dizer quando ver as marcas naquela mulher. Quando ouvir o relato das crianças. Quando souber o que você fez. Ele riu. Um riso baixo, cheio de desprezo. Marcas. Relato? Você acha que isso importa? Você acha que alguém vai acreditar nela? Numa mulher sem família, sem dinheiro, sem nada? Contra mim? Eu sou dono de metade dessa região. Eu emprego metade da cidade. Você não é nada, eu cortei. É só mais um covarde que bate em mulher e em criança, porque não tem coragem de enfrentar alguém do mesmo tamanho. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Ele deu outro passo para a frente, a mão indo para a cintura, onde eu vi o cabo de uma arma. Levantei a espingarda, apontando direto para o peito dele. Não, eu disse calmo. Não faça isso. Ele parou. Olhou para a espingarda. Olhou para mim. Viu nos meus olhos que eu não estava blefando, que eu ia atirar se fosse preciso. Ficamos assim por longos segundos. Ele me encarando. Eu encarando ele.
a chuva caindo entre nós, os trovões ecoando, o mundo inteiro parecendo parar naquele momento. Então ele recuou, devagar, sem tirar os olhos de mim. Isso não acabou, ele disse baixo, ameaçador. Não acabou nem perto. Vou voltar, com a polícia, com o advogado, com papel assinado, e você vai pagar por isso, vai perder tudo, e elas vão voltar para mim, porque são minhas, sempre foram, sempre vão ser. Ele se virou e voltou para a caminhonete. Os outros homens subiram também. Os motores roncaram e eles partiram, levantando lama, sumindo na chuva. Eu fiquei ali parado na varanda, a espingarda ainda nas mãos, o corpo tremendo, não de medo, de adrenalina, de raiva, de algo que eu não conseguia nomear. A tempestade continuava lá fora, forte, violenta, lavando tudo. Mas a tempestade de verdade, eu sabia, estava só começando. A chuva continuou caindo forte pelo resto da tarde, tamborilando no telhado de telha com um barulho constante que enchia a casa, que enchia a cabeça, que não deixava pensar direito. Eu tinha voltado para dentro depois que as caminhonetes sumiram na estrada, encharcado de novo, tremendo não de frio, mas de algo que vinha de dentro, do fundo do peito, uma mistura de medo atrasado e raiva contida que ainda pulsava nas veias. Dona Maria tinha saído do quarto com as mulheres e as meninas depois que eu chamei, dizendo que estava seguro, que eles tinham ido embora. A mulher estava pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar, o corpo tremendo como folha ao vento. As meninas se agarravam nela, mudas, os rostinhos marcados por um terror que eu conhecia bem, que eu tinha visto no espelho quando era criança, quando meu pai chegava bêbado em casa e a gente sabia o que vinha. Ele vai voltar, a mulher disse, a voz sem vida, resignada. Ele disse que volta, e quando ele diz, ele cumpre. Sempre cumpre. Deixa ele voltar, eu respondi, tentando passar uma firmeza que não sentia completamente. Da próxima vez ele não vai me pegar desprevenido. Da próxima vez ele vai ter que passar por cima de mim. E isso ele não vai conseguir fácil. Dona Maria me olhou com aquele jeito dela, sábio, cansado, de quem já tinha visto muita coisa na vida. Você sabe que não pode segurar isso sozinho para sempre, né? Ela disse baixo. Esse homem tem poder, tem dinheiro, tem gente. Mais cedo ou mais tarde ele vai conseguir o que quer. A menos que... A menos que o quê? Perguntei. A menos que a lei chegue primeiro. A menos que essa mulher consiga proteção de verdade, medida protetiva, guarda das crianças. Essas coisas demoram, mas são a única chance dela. A assistente social vem amanhã. Eu disse. Disse que ia fazer o que podia. E você acredita que vai ser suficiente? Dona Maria perguntou, me olhando direto nos olhos. Eu não respondi, porque não sabia. Não sabia se ia ser suficiente. Não sabia se papel assinado ia segurar um homem como aquele. Não sabia de nada. Só sabia que tinha feito uma escolha e que agora tinha que aguentar as consequências, fossem quais fossem. A noite chegou cedo por causa das nuvens pesadas que cobriam o céu. Escureceu de vez antes das 6 horas, uma escuridão profunda e densa que a luz fraca dos lampiões mal conseguia furar. Dona Maria preparou comida, uma panela grande de sopa com legumes da horta e pedaços de carne seca que eu tinha trazido da cidade. Comemos em silêncio. Só o barulho das colheres batendo nas tigelas de alumínio, a chuva lá fora que não dava trégua, os trovões distantes que continuavam a ecoar. As meninas comeram pouco, ainda assustadas, ainda em choque. A mais velha não tirava os olhos da porta, vigilante, esperando, como se a qualquer momento ele pudesse voltar, pudesse arrombar, pudesse levar elas de volta para o inferno de onde tinham fugido. A do meio estava encolhida na cadeira, pequena, tentando desaparecer. A menor tinha voltado a ter um pouco de febre e estava no colo da mãe, gemendo baixinho, pedindo água. Depois da janta, Dona Maria preparou os quartos. Colocou a mulher e as 3 meninas num quarto só,
todas juntas, porque nenhuma delas queria ficar separada. Deixou a porta entreaberta, a luz do lampião acesa no corredor. Eu ia dormir na sala, no sofá, com a espingarda ao lado, pronto para qualquer coisa. Antes de se recolher, a mulher veio até mim. Parou na minha frente, as mãos nervosas, torcendo a barra da camisa velha que Dona Maria tinha emprestado. Eu não sei como agradecer. Ela começou, a voz fraca, cheia de emoção. O senhor arriscou sua vida hoje. Arriscou tudo, por gente que nem conhece. Por quê? Por que fez isso? Fiquei em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Não era bom com palavras. Nunca fui. Mas tinha que tentar explicar, nem que fosse para mim mesmo. Porque era o certo. Eu disse finalmente. Porque quando a gente vira as costas para quem precisa de ajuda, a gente morre um pouco por dentro. E eu já morri demais. Não quero morrer mais. Ela me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe costumava dizer que Deus coloca anjos no caminho da gente quando mais precisa. Ela sussurrou. Eu nunca acreditei muito nisso. Mas agora eu acredito. O Senhor é um anjo de verdade. Não sou anjo, não. Eu respondi sem jeito. Eu sou um velho teimoso que não sabe quando recuar. Ela sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Obrigada, ela disse. Obrigada por não recuar. Ela voltou para o quarto e fechou a porta. Dona Maria apagou as luzes, deixando só um lampião aceso na sala comigo. Foi para o quarto dela, mas antes parou e colocou a mão no meu ombro. Você é bom homem, ela disse baixo. Sua mulher estaria orgulhosa. Aquilo me pegou de surpresa. Senti o nó na garganta, as lágrimas querendo vir. Tinha tanto tempo que ninguém falava dela. Tinha tanto tempo que eu não deixava ninguém falar, porque doía, porque abria a ferida que eu tinha tentado fechar, que eu tinha tentado ignorar. Acha? Consegui perguntar. Tenho certeza, Dona Maria respondeu. Ela era assim também. Ajudava quem precisava. Abria a casa para quem não tinha. Tinha coração grande. Você aprendeu bem com ela. Ela apertou meu ombro e foi embora, me deixando sozinho na escuridão, com a chuva batendo lá fora e as memórias batendo aqui dentro. Sentei no sofá e olhei para o teto. Pensei nela, na minha mulher, no jeito que ela sorria, no jeito que ela me olhava, no jeito que ela me fazia querer ser homem melhor. Tinha falhado com ela? Tinha sido bom o suficiente? Tinha amado o suficiente? Essas perguntas me perseguiam há 7 anos. Essas perguntas não tinham resposta. Mas agora, ali naquela casa, protegendo aquelas 4 pessoas, eu sentia que estava fazendo algo que ela aprovaria. Algo que dava sentido para a dor. Algo que transformava o vazio em propósito. As horas passaram devagar. A chuva foi diminuindo, virando garoa, depois parando completamente. O silêncio que veio depois era profundo, absoluto, só quebrado pelo pingar da água caindo do telhado, das árvores, formando poças no chão de barro do quintal. Eu não dormi. Fiquei ali deitado no sofá, olhando para o escuro, a espingarda atravessada no peito, esperando. Esperando pelo som de motor. Esperando por passos na varanda, esperando por qualquer coisa que significasse perigo. Mas nada veio. A noite passou devagar, interminável, cada minuto parecendo 1 hora. Eu ouvia os barulhos da casa, o ranger da madeira, o suspiro de alguém dormindo no quarto, o choro abafado de uma das meninas tendo pesadelo, e lá fora, os sons da noite, o canto de algum bicho, o farfalhar do vento nas árvores, o latido distante de um cachorro. Foi perto da madrugada, quando o céu começava a clarear lá no horizonte, que ouvi um som diferente. Um som que não era natural. Não era bicho, não era vento. Era passos, passos humanos. Caminhando devagar, com cuidado, tentando não fazer barulho. Sentei no sofá, devagar, em silêncio. Peguei a espingarda e me levantei.
Fui até a janela e espiei pela fresta da cortina. Vi uma sombra, uma figura humana, se aproximando da casa, andando agachada, tentando se esconder. Meu coração disparou. Ele tinha voltado. Ou tinha mandado alguém para fazer o trabalho sujo, alguém para levar as meninas. Ou pior, fui até a porta, devagar, sem fazer barulho. Destravei a tranca, abri a porta com cuidado e saí para a varanda. A madrugada estava fria, úmida, cheia de neblina que tornava tudo indistinto, fantasmagórico. A figura continuou se aproximando, sem ver que eu estava ali, parado na sombra da varanda, a espingarda apontada. Quando ela chegou perto o suficiente, eu falei, a voz baixa, mas firme. Pare aí! A figura congelou. Então, devagar, levantou as mãos. Não atire, uma voz de mulher disse. Por favor, não atire. Eu franzi a testa confuso. Não era homem, era mulher, jovem pela voz. Quem é você? Perguntei. O que quer aqui? Eu sou irmã dela. A voz respondeu trêmula. Irmã da mulher que está aí dentro, vim avisar. Ele vai voltar hoje de manhã com o juiz, com a polícia, com papel dizendo que as crianças são dele, que ela é maluca, que precisa ser internada. Vim avisar para vocês fugirem, para irem embora antes que seja tarde demais. Senti o sangue gelar. Como sabe disso? Trabalho na casa dele. Sou empregada. Ouvi ele conversando com o advogado pelo telefone. Ouvi tudo. Ele comprou o juiz, pagou a polícia, tem tudo arranjado. Quando o sol nascer, eles vêm, e vocês não vão ter chance. Vão levar ela, vão levar as meninas, e não vai ter nada que vocês possam fazer. Eu fiquei ali parado, processando aquilo, tentando decidir se acreditava, se era verdade ou se era armadilha. Por que está me contando isso? Perguntei. Por que arriscar seu emprego? Sua segurança? A mulher abaixou as mãos, devagar. Deu um passo para a frente, para a luz fraca que vinha da janela. Vi o rosto dela então, jovem, bonito, marcado, com um roxo no olho esquerdo, com o lábio inchado. Porque eu sei o que ela passou, a mulher disse, a voz quebrando. Porque eu passo todo dia. Porque eu queria ter a coragem que ela teve de fugir, mas não tenho. Então pelo menos posso ajudar ela. Posso dar uma chance para ela e para as meninas. Uma chance que eu nunca vou ter. E então ela chorou. Chorou ali parada na madrugada fria e nebulosa, as lágrimas escorrendo pelo rosto machucado, o corpo tremendo de soluços contidos. E eu soube que ela estava falando a verdade. E soube que o tempo tinha acabado, que a escolha final tinha chegado. Fugir ou lutar. E eu já sabia qual ia ser minha resposta. Mandei a moça entrar. Ela estava tremendo, encharcada de orvalho e de medo, os olhos arregalados como de bicho acuado. Dona Maria acordou com o barulho e veio para a sala, ainda sonolenta, o rosto marcado de preocupação, quando viu a estranha ali parada, pingando no chão, abraçada em si mesma, como se tentasse se proteger do mundo inteiro. Quem é ela? Dona Maria perguntou. Irmã dela, respondi apontando com a cabeça para o quarto onde a mulher e as meninas dormiam. Veio avisar que ele volta hoje de manhã. Com juiz, com polícia, com tudo arranjado. O rosto de Dona Maria empalideceu. Jesus nos proteja, ela murmurou fazendo o sinal da cruz. Acordei a mulher. Ela saiu do quarto ainda grogue, os olhos inchados de sono. Mas quando viu a irmã ali na sala, o corpo inteiro enrijeceu. As duas se olharam por longos segundos, um olhar cheio de história, de dor compartilhada, de coisas que só elas entendiam. Maria, a mulher sussurrou, a voz tremendo. Você não devia ter vindo. Se ele descobre... Já descobriu o suficiente, Maria respondeu, o roxo no olho parecendo mais escuro na luz fraca do lampião. Não importa mais. Eu tinha que avisar. Tinha que dar uma chance para você. As duas se abraçaram, chorando baixinho,
segurando uma na outra como se fossem se afogar se soltassem. Eu e Dona Maria ficamos ali olhando, sem saber o que fazer, sem querer interromper aquele momento. Quando finalmente se separaram, a mulher me olhou com desespero. "O que a gente faz?" ela perguntou. "Se ele vem com juiz, com papel assinado, não tem o que fazer. A lei vai estar do lado dele. Vão me tirar as meninas. Vão me internar. Vão..." "Não vão." Eu cortei firme. "Porque a gente não vai estar aqui quando eles chegarem." Todos me olharam surpresos. "Vamos fugir?" A mulher perguntou, incrédula. "Não," eu respondi. "Vamos fazer diferente. Vamos para a cidade, para a delegacia, para o fórum. Vamos contar a verdade. Vamos mostrar as marcas. Vamos fazer barulho. Vamos fazer tanta gente saber que ele não vai conseguir abafar, que não vai conseguir comprar todo mundo." "Mas ele tem o juiz," Maria disse. "Tem gente importante. Como a gente vai conseguir?" "Porque nem todo mundo é corrupto," Dona Maria falou de repente, com uma firmeza que eu não esperava. "Porque ainda tem gente de bem nessa cidade. Tem o padre da igreja, que é respeitado por todo mundo. Tem a promotora nova que chegou faz uns meses, aquela moça jovem, que dizem que não tem medo de ninguém. Tem gente que vai escutar, que vai ajudar, se a gente souber como pedir." Olhei para Dona Maria com respeito novo. Ela tinha razão. Tinha que ter gente de bem ainda. Tinha que ter gente que não se vendia. Tinha que ter esperança. "Então é isso que a gente faz," eu disse. "A gente vai agora, antes do sol nascer, antes deles chegarem aqui. Vamos para a cidade e não paramos até ter proteção de verdade, proteção que não pode ser comprada." A mulher olhou para as filhas que tinham acordado com o barulho e estavam na porta do quarto, assustadas, sem entender o que estava acontecendo. "Elas estão cansadas," ela disse, a voz fraca, "ainda doentes. Não sei se aguentam mais uma viagem." "Vão aguentar," eu disse, "porque não tem escolha. É isso ou perder vocês. E eu não vou deixar isso acontecer. Nos preparamos rápido." Dona Maria arrumou comida, água, cobertor, pegou o dinheiro que tinha guardado num pote velho, todo em nota pequena, fruto de anos economizando centavo por centavo. Ofereceu tudo sem pensar duas vezes, sem esperar nada em troca. Eu selei meu cavalo e o cavalo velho de Dona Maria, que ela mantinha na baia mais por teimosia do que por uso. Coloquei a mulher com a filha pequena num cavalo. As outras duas meninas no outro comigo. Maria, a irmã, ia a pé do lado porque não tinha outro jeito, porque não tinha mais cavalo, porque não tinha mais tempo. Saímos antes da primeira luz do dia. O céu ainda estava escuro, mas já dava para ver uma faixa clara no horizonte, anunciando que o sol estava chegando, que o dia estava vindo, que o tempo estava acabando. Seguimos pela trilha que levava para a estrada principal, andando rápido, mas com cuidado, porque o chão estava lamacento da chuva da noite anterior, porque estava escorregadio, porque qualquer queda podia significar atraso que a gente não podia ter. O silêncio da madrugada era profundo, só quebrado pelos cascos dos cavalos na lama, pela respiração pesada de Maria tentando acompanhar o passo, pelos gemidos baixos da menina pequena que voltava a ter febre, que voltava a sofrer. Eu ia na frente, atento a tudo, cada barulho, cada movimento, cada sombra, esperando a qualquer momento ver os faróis das caminhonetes, ouvir o ronco dos motores, saber que tinha dado errado, que eles tinham chegado primeiro, que a gente estava encurralado. Mas nada veio. Chegamos na estrada principal quando o sol tocou o horizonte, pintando o céu de vermelho, de laranja, de dourado. Uma manhã bonita, limpa, como se o mundo tivesse sido lavado pela tempestade da noite anterior. Como se tudo pudesse começar de novo. Tocamos os cavalos num trote mais rápido agora, porque a estrada era melhor, porque dava, porque precisava. Maria corria ao lado, ofegante, mas sem reclamar, sem pedir para parar. As meninas se agarravam em mim, assustadas com a velocidade, com o vento batendo no rosto,
mas sem chorar, sem reclamar também, como se soubessem que aquilo era importante, que aquilo era a última chance. A cidade apareceu no horizonte depois de 2 horas. 2 campanários se erguiam acima das outras construções. A igreja velha no centro e a igreja nova no bairro alto. Aquilo me deu uma ideia. A igreja, eu disse. A gente vai primeiro na igreja. Padre Antônio, ele vai ajudar. Entramos na cidade galopando, levantando poeira, chamando atenção. As pessoas que já estavam nas ruas pararam para olhar, curiosas, surpresas de ver aquele grupo estranho. Um velho vaqueiro, 2 mulheres machucadas, 3 crianças assustadas, passando como se estivessem fugindo do fim do mundo. E talvez estivéssemos. Chegamos na igreja e desmontei rápido. A porta estava aberta, como sempre estava de manhã cedo. Entrei correndo, as meninas atrás de mim, a mulher carregando a filha pequena. Padre Antônio estava no altar, preparando para a missa da manhã. Era um homem velho, de cabelo branco, de costas curvadas pelos anos, mas com um olhar firme, penetrante, de quem tinha visto muita coisa e não se assustava fácil. Ele olhou para a gente, surpreso, e desceu do altar rápido. "O que aconteceu?" Ele perguntou, a voz preocupada. Contei tudo, rápido, sem detalhes, só o essencial. Mulher fugindo de homem violento, crianças em perigo, homem poderoso comprando juiz, comprando polícia, vindo buscar elas de volta, precisando ajuda, precisando proteção. O padre me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério, mais zangado. Quando terminei, ele assentiu, firme. "Vocês ficam aqui", ele disse, "nesta igreja, sob proteção de Deus. Ninguém entra aqui sem minha permissão. Ninguém leva ninguém daqui à força, não enquanto eu estiver vivo." "Mas, padre", a mulher começou, a voz cheia de medo. "Ele tem poder, ele pode..." "Poder?" O padre cortou, a voz subindo, ecoando na igreja vazia. "O único poder verdadeiro vem de Deus. E Deus não aceita covarde que bate em mulher, não aceita homem que machuca criança, não aceita injustiça comprada com dinheiro. Vocês ficam, e eu cuido do resto." Ele se virou e foi até o telefone velho que ficava na sacristia. Fez uma ligação, depois outra, depois mais uma. Eu ouvia ele falando, a voz firme, mandando, exigindo, chamando a promotora, chamando a assistente social, chamando o delegado, que não estava na folha de pagamento de ninguém, o único que ainda tinha dignidade. Em meia hora, a igreja estava cheia de gente. A promotora, uma mulher jovem de óculos e cara séria. A assistente social que eu tinha conhecido no dia anterior. O delegado, um homem de meia idade, com cara cansada, mas olhos honestos. E mais gente, gente que o padre tinha chamado, gente de bem, gente que ainda acreditava em justiça. A mulher contou tudo, mostrou as marcas. As meninas contaram também, com voz fraca mas firme, as coisas horríveis que tinham visto, que tinham sofrido. Maria, a irmã, confirmou tudo. Falou do que tinha visto, do que tinha ouvido, do que tinha sofrido também. A promotora fazia anotações, o rosto cada vez mais zangado. O delegado gravava tudo num gravador velho. A assistente social fotografava as marcas, documentando, criando prova. Foi quando ouvimos o barulho lá fora. Motores, muitos, portas batendo, passos na escada da igreja. Ele tinha chegado. O homem entrou na igreja como se fosse dono dela. Alto, forte, seguro de si. Atrás dele, o advogado de terno caro, 2 policiais fardados e um homem mais velho, de toga, que eu imaginei ser o juiz comprado. Ele viu a mulher e as meninas e sorriu. Aquele sorriso frio, vitorioso. "Acabou a brincadeira", ele disse, a voz ecoando. "Vocês vêm comigo. Agora." A promotora deu um passo para a frente. "Não vão não", ela disse, firme. "Essas crianças estão sob proteção do Estado. E essa mulher tem direito à medida protetiva, que eu mesma vou pedir ao juiz competente." O homem riu. "Juiz competente?"
Ele olhou para o homem de toga atrás dele. O juiz está aqui, e ele já decidiu. As crianças são minhas. A mulher é maluca, vai ser internada. Acabou. Mas então o padre deu um passo para frente. Velho, curvado, mas com uma dignidade que enchia toda a igreja. Não, ele disse, a voz baixa, mas que carregava um peso que não dava para ignorar. Não acabou, porque essa decisão é baseada em mentira, em corrupção, em maldade, e isso não vai prevalecer. Não na minha igreja, não na minha presença. Ele olhou para o homem de toga. Você chama a si mesmo de juiz? Você que vende decisões por dinheiro? Você que permite que crianças sejam machucadas para proteger um homem violento? Que tipo de juiz é você? O homem de toga ficou vermelho. Abriu a boca para responder, mas não saiu nada. O padre continuou, agora olhando para o homem. E você? Você que usa força contra quem não pode se defender. Você que bate, que machuca, que destrói. Você acha que poder é isso? Acha que ser homem é isso? Você não é homem, é monstro. E monstros não vencem aqui. Não hoje, não mais. O silêncio que caiu foi absoluto. Até os pássaros lá fora pareciam ter parado de cantar. O homem olhou ao redor. Viu a promotora. Viu o delegado honesto. Viu toda aquela gente olhando para ele com olhos que conheciam a verdade. Viu que tinha perdido. Que o dinheiro não tinha comprado todo mundo. Que ainda tinha gente que não se vendia, que tinha perdido. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo nos olhos dele. Medo verdadeiro. Ele recuou, devagar, sem dizer nada. O advogado o seguiu. Os policiais corrompidos também. O juiz comprado saiu por último, apressado, envergonhado. E quando eles sumiram, quando o barulho dos motores se afastou, quando o silêncio voltou, algo mudou. A mulher caiu de joelhos, chorando. As meninas se abraçaram nela, chorando também. Maria caiu sentada no banco, exausta, aliviada. Dona Maria sorria, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. E eu só fiquei ali parado, olhando para tudo aquilo, sentindo algo no peito que eu não sentia fazia tanto tempo que tinha esquecido o nome. Esperança. A promotora cuidou de tudo depois. Medida protetiva, processo de guarda, denúncia formal. A máquina da justiça começou a se mover, devagar, mas firme. O homem não voltou. Ficou na dele, quieto, sabendo que agora tinha olhos demais olhando, que não podia mais fazer o que queria sem consequência. A mulher e as meninas ficaram na cidade por um tempo, numa casa de abrigo que a assistente social arrumou. Lugar seguro, lugar com gente cuidando, lugar onde elas podiam começar a sarar por fora e por dentro. Eu voltei para minha casa, para o sertão, para o silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Não era vazio, era paz. Algumas semanas depois, eu estava na varanda fumando meu cigarro quando vi poeira subindo na estrada. Era ela. A mulher, com as 3 meninas, vinham a pé, devagar, mas vinham sorrindo. Viemos agradecer, ela disse quando chegou. Viemos dizer que conseguimos. Conseguimos a guarda, conseguimos a proteção, conseguimos recomeçar. Eu assenti, sem jeito. É bom. Foi tudo o que consegui dizer. A menina mais velha se aproximou e me entregou um desenho. Era eu, no meu cavalo, com uma espingarda, parecendo um herói de história. Você nos salvou, ela disse, a voz fina, mas firme. Quando a gente crescer, a gente vai ser forte feito você, vai ajudar quem precisa, vai fazer o certo, feito você fez. Senti o nó na garganta apertar, as lágrimas querendo vir. Elas foram embora depois de um tempo, voltaram para a cidade, para a vida nova, para o recomeço. E eu fiquei ali, na minha varanda, olhando o sol se pôr sobre o sertão. Pensei na minha mulher. Pensei em como ela estaria orgulhosa. Pensei em como talvez eu tinha honrado a memória dela. Tinha sido homem de bem. Tinha feito diferença. O vazio ainda estava lá.
A saudade ainda doía, mas agora tinha algo mais. Tinha propósito, tinha sentido, tinha a certeza de que viver não era só sobreviver. Era escolher, era lutar, era proteger, era ser humano de verdade. E enquanto o sol sumia no horizonte, pintando o céu de vermelho e dourado, eu senti algo que não sentia há 7 anos. Senti que estava vivo de novo, de verdade.